Vamos esperar um pouquinho pra gente... Nós estamos ao vivo pelo Instagram da Virgínia. Virgínia Lon de Guerra, a Poliana bonitona tudão. E nós estamos ao vivo pela página do Instituto em Família no Facebook. Então vamos aguardar um pouquinho. Naja. O que é ela? Foi a Anja. Oi, tudão. Oi, bonitona. Oiê. Vamos esperar só um pouquinho pra gente esperar o pessoal aqui do Face. A gente tem feito algumas lives, a Virgínia já fez algumas, eu fiz acho que uma ou duas com ela. Nós temos um projeto juntas e nós estamos começando agora a alimentar, então a ideia é que todo sábado ou toda sexta-feira a gente vai avisar com antecedência. Nós vamos fazer essas lives para contar desse projeto, do nosso trabalho, qual que é a ideia do Instituto em Família. Sejam bem-vindos, Flávia, Paula, aqui no Instagram da Virgínia, Rodrigo. Sejam bem-vindos. Na última semana, a Virgínia falou sobre... o tema foi se é você quem cuida de você. Ó, Felipe. Oi, Felipe. Oi, gente. A gente vai parando para falar oi, porque a gente fica muito feliz de ver os conhecidos entrando. E eu não estava aqui, a Virgínia fez a live praticamente sozinha, falando sobre isso, né? Obrigada, Flávia. Sucesso essa dupla. Dessa questão de se você cuida do outro, se você preocupa com o outro, se você está sempre atento ao que o outro está precisando, quem é que vai cuidar de você? E a nossa ideia é que as pessoas possam cada vez mais ter esse olhar para si mesmas, que elas possam aprender a cuidar delas, que elas possam pegar gosto por cuidar de si mesmas, né, Vi? Que é difícil. Que é difícil, né? A gente precisa treinar para cuidar da gente. Leandro, seja bem-vindo. E a ideia hoje, quando a gente estava pensando no tema, nós falamos sobre famílias disfuncionais. Daqui a pouquinho nós vamos explicar um pouco melhor sobre isso para quem está nos acompanhando no Facebook. E uma das características que é muito comum de acontecer é quando está tudo muito bem, tá indo tudo bem na minha vida, tá dando tudo certo, pode ser que eu tenha aquela sensação de que tá bom demais para ser verdade. Logo, logo isso vai passar. Não, isso não tá, não, é verdade não, né? Vai acabar, né, Virgínia? Tô muito feliz, tá dando tudo muito certo. Então essa sensação de que pode ser que isso que tá muito legal acabe logo, é muito comum nesses adultos que cresceram em famílias disfuncionais, não é isso, Virgínia? Uma pessoa me ligou semana passada e falou: Virgínia, eu tô te ligando, a gente é muito próxima. Você tá com a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer? Aí eu falei pra ela: não precisa se preocupar não, você é a Amanda. Amanda são assim, Amanda é a personagem da historinha que a gente criou, que fala de uma pessoa que se abandona pra ficar olhando pra dor dos pais. Se abandona quando criança pra ficar olhando pra dor e pras dificuldades dos pais. E ela desenvolve várias características de codependência. E uma muito forte é essa. Quando a pessoa está bem, a pessoa está em paz, ela tem a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer. Como se ela tivesse que ficar em estado de alerta. Porque o corpo dela se acostumou a ficar em estado de alerta uma vida inteira. Porque sempre em casa tinham problemas com muita frequência que desestabilizava a pessoa, então ela se acostuma a ficar sempre tensa, preocupada, esperando que alguma coisa ruim vá acontecer. Então ela me ligou e falou: eu tô com a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, eu tô agoniada. Eu falei: tá tudo bem na sua vida? Ela falou: tá. Eu falei: você tá com alguma dificuldade agora, algum problema? Não. Eu falei: é por isso. É porque você se acostumou a ficar tensa. Então, fica tranquila que é só uma característica da Amanda, daqui a pouquinho passa. A Poliana, graças a Deus eu me trato. Você ficou bem cuidada, né, Poliana? Eu tava conversando com uma pessoa também essa semana e ela dividida entre um problema e ela pensando se ela resolvesse de uma forma ela magoaria uma pessoa e de uma outra forma ela magoaria outra pessoa. E aí eu perguntei pra ela: mas o que você quer?
ela ficou muda e não soube responder. Porque quando a gente cresce nessas famílias, né, que em algum momento eu não fui acolhida, em algum momento eu não fui compreendida na minha dor, e eu estava mais preocupada com a dor do papai e da mamãe. Em algum momento não, na maioria dos momentos. Na maioria dos momentos. Eu desenvolvo esse olhar para o que o outro precisa, o que eu posso fazer para o outro ficar feliz. Então eu perco a habilidade de prestar atenção em mim, de prestar atenção no que eu quero, no que eu preciso, no que vai me deixar feliz. E isso é muito comum. Essas pessoas, elas tendem a implicar com elas mesmas o tempo inteiro. Então, se eu estou pensando alguma coisa, eu não devia estar pensando isso. Se eu estou sentindo alguma coisa, eu não devia estar sentindo isso, tem alguma coisa errada. O sentimento de culpa, de inadequação é muito comum. Essas pessoas se autocriticam o tempo inteiro, elas têm um olhar muito cruel para elas mesmas. Então, essa é uma característica muito frequente. Por isso que na hora de lançar a live, eu coloquei lá. Essa pessoa fica muito ligada nos e se tal coisa acontecer. Ela fica criando 1000 maneiras de se autotorturar. Então, imaginando catástrofes futuras, mesmo que no momento atual as coisas estejam bem, se comparando com a vida dos outros. Uma coisa muito importante isso. Pessoas que vieram de famílias disfuncionais, ou que sofreram, que tiveram grandes dificuldades na infância, na adolescência, concorda que elas, enquanto outras pessoas estavam já tocando a vida, estudando, viajando, se divertindo, às vezes tendo um ritmo de vida normal, entre aspas, essa pessoa estava preocupada em resolver essas dificuldades. Ela estava preocupada em dar conta do alcoolismo de um dos pais, ela estava preocupada em dar conta da doença de algum deles, ela estava preocupada com a separação e com os conflitos da separação, ou com uma dificuldade financeira grande que aconteceu na família. Ela estava se ocupando com isso. Então, até que isso se resolva e a vida entre no eixo novamente, ela vai ter a sensação de que ela está atrasada em relação aos outros. De que a vida dela está em atraso, então ela começa a se comparar com frequência. E aí o sentimento de inadequação aumenta. Então é importante entender isso, de que o seu ritmo é o seu ritmo, o seu tempo é o seu tempo. E não é igual ao de ninguém. E não pode ser comparada à vida de ninguém. Porque cada um tem os seus conflitos em diversos momentos da vida. Então, existe uma pressão muito grande para que a gente cumpra um determinado ritmo, para que a gente cumpra determinadas expectativas, para que a gente tenha sucesso, para que a gente tenha um bom casamento, para que a gente tenha, não sei, mais de um filho, porque sempre tem uma cobrança. Então, não compare a sua vida com a vida de ninguém. E isso é muito frequente. Essa questão das funções e os papéis, né, que a Virgínia falou. Cada um de nós exerceu algum papel na família. E um que é muito comum é o papel do salvador, é o papel do certinho ou da certinha, aquele que faz tudo o que precisa, tá sempre alerta, o que eu posso fazer para a mamãe ficar bem, o que eu posso fazer para o papai ficar bem, e aí essa pessoa vai para a vida adulta, o que eu posso fazer para o meu marido ficar bem, o que eu posso fazer para os meus filhos ficarem bem, e às vezes ela perpetua esse funcionamento do olhar para o outro, inclusive ensinando os filhos. Você não pode fazer isso, você tem que pensar... Você não está pensando na mamãe e no papai, você não está levando em consideração tudo que a gente fez por você. Esse adulto ele pode ensinar os seus filhos a terem esse mesmo funcionamento, para cumprir papéis. Eu estou falando isso porque eu pensei muito numa pessoa que me procurou e disse para mim que ela quer prestar um determinado curso e a mãe sempre sonhou que ela fizesse um outro curso que não tem nada a ver com ela. E ela disse pra mim, eu conversei, falei, expliquei pra ela, você vai me apoiar? E aí a mãe disse, eu vou te apoiar, mas eu não vou ficar feliz com a sua escolha. Não é isso que é esperado que ela faça. Cada um de nós, essa expectativa, né, que os adultos que convivem com a gente quando a gente é criança, e depois quando a gente se torna adulto e tem as crianças que convivem com a gente, existem essas expectativas de qual é o papel, qual vai ser a sua função na família que você faz parte. Você vai ser aquela que resolve todos os problemas para todo mundo? Você vai ser o pagador das contas? Você vai ser aquele engraçadinho
que sempre tem uma piada para quebrar o clima quando o clima está pesado? Você vai ser aquela pessoa que dá trabalho, que está sempre doentinha? Então vá pensando aí quais foram os papéis que vocês foram desenvolvendo, os papéis que vocês cumpriram na família de vocês. E se vocês tiverem alguma pergunta a respeito do que a gente está falando, nós estamos atentas aqui para poder responder. Essa coisa do papel, eu fiquei pensando, enquanto eu pensava no exemplo que eu queria dar, o papel que eu entendi que eu precisava fazer, porque eu sou filha, eu sou a quarta de 5 filhos, né, que os meus pais tiveram, e eu escolhi o papel da engraçadinha. Então eu fazia graça, eu contava piada, eu estava sempre atenta, principalmente se a minha mãe estivesse triste, para fazer alguma coisa para ela ficar bem, tentando amenizar quando um ou outro me contava alguma coisa do que acontecia na relação deles, tentando amenizar, mas a mamãe, papai, papai, mas a mamãe, mas o papai. Então eu era aquela pessoa que era esperada para contar as piadas. E eu lembro quando eu era criança que eu chegava, assim, já maiorzinha, chegava na casa da avó e aí tinha um reforço. Chegou a alegria da casa. Que piada que você vai contar pra gente hoje? E à medida que eu comecei a me conhecer, que eu fui buscando ajuda, que eu fui entrando nesse caminho de autoconhecimento, as pessoas entendiam que eu estava ficando triste. Você está ficando triste, eu acho que você está deprimida. Porque eu comecei a prestar mais atenção no que eu estava sentindo. E às vezes eu não estava achando graça. Então para que eu ia rir? Eu não estava no clima de fazer alguma graça. Para que eu ia me esforçar para cumprir aquele papel? Ou às vezes alguém fala alguma coisa que a deprecia e ela... ela disfarça, ela faz uma brincadeira ao invés de se posicionar, de se defender perante o que o outro faz. Porque para Amandas, manter o ambiente em harmonia é muito importante. Né? Quando eu era pequena, a vida toda, eu sempre fiquei olhando muito para os excluídos. Então, se alguém da minha sala de aula era tratado mal, se alguém tratava aquela pessoa mal, se alguém fazia bullying com aquela pessoa, se aquela pessoa estava em dificuldade, eu me aliava a ela. Eu entrava na frente para defender ela, eu tinha muita preocupação com como que essa pessoa estava se sentindo. E aí, a tensão que eu ficava era muito grande, porque eu tinha que convencer todos os outros de que aquela pessoa era bacana. E também, às vezes, em outro meio, eu sentia essa exclusão. Então, esse olhar para o excluído também me fez crescer e ficar muito preocupada em consertar as pessoas, em cuidar daquele que está em sofrimento, mesmo que naquele momento eu não quisesse fazer aquilo, que eu quisesse brincar, que eu quisesse me divertir, que eu tivesse que me preocupar comigo mesma. A atenção era sempre voltada para o outro. E a Virgínia colocou sobre formas que a gente encontra de se torturar. Isso. Você provavelmente ficava pensando, mas eu tenho que fazer alguma coisa, porque se eu não fizer, quem vai fazer? Eu quero brincar com outra pessoa, mas aquele lá tá sozinho, então eu vou lá ficar com ele. Eu queria fazer uma viagem, por exemplo. Quando eu quis mudar para Uberlândia, a minha preocupação com como que o meu pai ia ficar em Rio Verde, com como que algumas pessoas que eu amava, como que elas iam ficar. E a possibilidade de eu abrir mão de fazer o que era importante para mim era muito grande. Porque o olhar, o meu coração estava ligado nessas pessoas. Eu me misturava com elas, eu não conseguia me desidentificar delas. Olhar para a dor delas, auxiliá-las, mas voltar para mim e fazer por mim. Não, eu ficava totalmente misturada, contaminada pela dor do outro. Né? E às vezes, quando a gente tem sintonia muito forte com alguém, isso acontece. Tem uma coisa que está me vindo, quando a Paty foi falando da importância de verificar o papel, é a gente olhar para a história dos nossos avós. Porque é muito comum que, por amor a eles, a gente repita, de alguma forma, a programação deles. Então, se é passado para as mulheres da família, por exemplo, de que homem não presta, de que casamento é uma coisa ruim, elas introjetam isso e passam isso para frente também. Principalmente se essa avó teve um marido infiel e que judiou muito dela. Então, olhar para a história dos avós é importante. Se você é uma pessoa que é muito cruel consigo mesma e que se abre mão de si mesmo demais em função do outro, você precisa se perguntar: a quem eu estou sendo leal? Por amor
né? Às vezes, né, Paty, na constelação por amor a você eu faço igual, isso. Não é? Ou se você for, eu vou junto. E em detrimento daquilo que eu sinto, daquilo que é importante para mim, daquilo que eu penso. Amandas têm muita dificuldade em olhar para elas. Se elas estão enfrentando uma situação ruim, elas precisam mudar. Elas precisam fazer melhor. Existe uma dificuldade muito grande de ser generoso, amoroso, de acolher a própria dor. Eu pensei nessa questão não só dos papéis, mas também das repetições, quando a Virgínia falou isso. O que a gente percebe é que por esse amor, que é um amor muito grande, cada um de nós, quando nasce na família que a gente faz parte, a gente quer simplesmente fazer parte daquela família. E você acaba adotando os mesmos comportamentos que todo mundo adota, porque é assim que todo mundo faz. E para a criança, a realidade, o mundo é aquilo que ela vivencia. Para quem tem criança em casa, é fácil de identificar isso. Se você tem 2 filhos e seus filhos começam a brigar, e você chega na cena, a primeira coisa que provavelmente um deles vai falar é: não fui eu, foi ele. Porque se não fui eu, o papai e a mamãe vão me amar mais. A criança sente assim. E como essa criança ela quer ser aceita, porque ela quer pertencer, ela faz o que o papai faz, o que a mamãe faz, o que a vovó fez, o que o vovô fez. E por isso a gente repete tipos de relacionamento, a gente repete adoecimento físico, a gente repete profissão, a relação de sucesso e fracasso, riqueza, pobreza, doenças, né? Já falei. Tem um caso que a gente atendeu e todo mundo na família desse homem tinha morrido de infarto. O bisavô, o avô, o pai... E ele tinha tido um infarto. E quando ele acabou de falar, eu tive um infarto, ele deu um sorriso. Foi um reflexo, né? Foi um ato falho, que a gente costuma dizer. Foi inconsciente, mas é assim: nossa, eu faço como os homens da minha família fizeram. Fiquei pensando nessa questão, assim, do que os nossos filhos estão vendo. Às vezes as pessoas falam assim: não, mas eu tô nesse caminho de autoconhecimento, eu já li muita coisa, eu tô fazendo diferente dos meus pais. Criança lê coração. Criança tem aquela história: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A criança, ela faz o que a gente faz. Então, às vezes as pessoas falam assim: mas agora também não dá tempo de cuidar de mim, não dá tempo de fazer mais nada. Dá muito tempo. Porque às vezes a gente não consegue mudar por nós. Muitas vezes a gente pode não conseguir mudar por nós, mas por amor a um filho a gente consegue mudar. Então, na minha família, quando eu penso nessa questão dos adoecimentos, é muito importante que a gente está falando, né? A gente repete, mas então não quero repetir, não quero fazer igual todo mundo faz. A gente precisa ficar muito atento, porque é uma linha muito tênue entre eu não querer fazer como todo mundo faz e fazer um pouco diferente, e entrar na arrogância, achar que eu sou melhor porque eu tenho mais informação e por causa disso eu vou fazer diferente. Então, se a gente entra nesse movimento de arrogância, a gente pode fazer totalmente diferente, o resultado lá na frente ser exatamente igual. Então, é importante que a gente faça um movimento de reverência a essas pessoas que vieram antes da gente. Né? Na constelação a gente fala muito sobre algumas palavrinhas mágicas e uma delas é o por favor. Por favor, me olhem com carinho quando eu penso no meu avô, na minha avó, nos meus pais. Me olhem com carinho se eu faço um pouco diferente. Me olhem com carinho se eu fico saudável. Me olhem com carinho se eu consigo ter uma boa relação de casal. Me olhem com carinho se eu consigo ter sucesso na minha profissão. Sejam bem-vindos todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Facebook. Porque a ideia, quando a gente pensou em desenvolver o projeto juntas, a Virgínia tem muita informação, eu tenho muita informação sobre constelação, a Virgínia tem muita informação sobre análise transacional, sobre a questão dessas disfuncionalidades. E a ideia não é que a gente possa consertar a história de cada um de nós, porque não tem nada errado com a nossa história. A nossa história foi do jeito que foi, e por ter sido do jeito que foi, nos trouxe até aqui, né? Nos fortaleceu, nos deu possibilidades. Mas é fazer um pouquinho diferente, é aprender a ter esse olhar para o que eu estou precisando, para o que eu estou desejando. Eu tenho 3 crianças e eu desejo muito que
para os meus filhos a vida seja mais leve do que foi para mim. Mas não adianta eu desejar, eu preciso fazer por mim. Se eu estiver feliz, se eu estiver realizada, se a minha saúde tá ok, eu tô feliz na profissão, tô bem na minha relação de casal, para eles vai ficar mais leve porque eu estou fazendo também por mim. Ah, mas eu já tenho mais de 50 anos, mais de 60 anos, meus filhos já estão todos criados. É sempre tempo. É sempre tempo de você cuidar de você fazer por você e de mostrar para os seus filhos como eles podem fazer, como a vida deles também pode ficar leve. E eu entendo que a consciência que a gente quer levar para as pessoas, a consciência dessas características de codependência, dessas características de Amanda, ajudam a gente a não dar continuidade nas características, né? Ainda hoje, em diversos momentos da minha vida, eu me pego fazendo como Amanda. Eu me pego ainda abrindo mão de mim mesma, às vezes preocupando demais, me lotando de trabalho, indo além do meu limite inúmeras vezes. E esse olhar, quanto mais consciência eu tomo, quando eu percebo que eu tô assim, eu falo, opa, olha eu agindo igual a Amanda de novo. Deixa eu voltar, deixa eu parar, deixa eu cuidar de mim, deixa eu rever minha estruturação de tempo, que tanto que eu tô me torturando aqui, indo além do meu limite. Ontem mesmo eu fui na Rosana. A Rosana é nosso endócrino sensacional, que cuida do nosso corpo, que regula o nosso organismo, né, com o trabalho maravilhoso que ela faz. E lá ela falou, olha, você melhorou todos os exames, mas aqui mostra que nesse último mês você foi além do seu limite, você está fazendo um esforço a mais para dar conta de tudo aquilo que você está se propondo. E não é que você está com deficiência de energia, é que você está gastando demais. Então, vamos parar. Então, essa parte de cuidar do corpo e rever isso também é importante, né? Por isso que a gente tem uma equipe grande aqui de apoio, onde um cuida do outro e ajuda a gente a ficar de olho nessa questão do limite. Porque essas pessoas que vivenciam essa situação de codependência, de características de Amanda, elas são excessivamente responsáveis. Elas se perdem delas mesmas. E elas precisam ficar atentas com esse autocuidado. Uhum. Então, a gente pensou e desenvolvemos juntas um workshop para falar de todas essas coisas e para a gente não só, né, falar da teoria, mas também poder oferecer vivências para vocês. Para quem está chegando agora, eu estou com essa preocupação de explicar. Na nossa página, no nosso site, institutoemfamilia.com.br, eu sempre confundo. Nós temos um e-book que fala da história da Amanda, que a Virgínia estava comentando aqui no começo. Então, para quem está nos assistindo pela primeira vez, é muito interessante que vocês baixem esse e-book, para vocês lerem a história da Amanda e entenderem o que a gente está falando e poder perceber se vocês se identificam com essas características, com a história da Amanda, o funcionamento da Amanda. Então, nós pensamos e desenvolvemos esse workshop em que a gente explica a teoria, a gente dá muita informação e a gente também possibilita algumas vivências. No início, na primeira live que a gente fez, eu contei um pouquinho da minha história, que eu conheci a Virgínia num processo intensivo de terapia, que a gente chama aqui de maratona. É um processo intensivo que começa na sexta-feira, termina no domingo, são 20 horas de terapia e você dá saltos terapêuticos, né? Ao invés de, às vezes, ficar 4, 5 anos fazendo terapia, você consegue reduzir esse tempo, porque como é vivencial e é no corpo, é muito potente o trabalho. Então, nós pensamos em desenvolver como uma mini maratona, né, Virgínia? Eu estava pensando, é uma mini maratona, são 12 horas de curso, e nós vamos levar tanto aqui para Uberlândia, para Rio Verde, que é a terra da Virgínia, e para qualquer lugar que a gente for chamada, nesse workshop. Essas vivências vão possibilitar que você entre em contato com você, entre em contato com essa história, preste atenção nessa questão do amor próprio, porque a partir do momento que a gente
desenvolve e aprende a cultivar o amor próprio, é como a Virgínia falou, a gente consegue voltar mais rápido cada vez que a gente escorregar, cada vez que aparecer um obstáculo, que surgir alguma coisa, a gente consegue voltar mais rápido para o eixo. Então a gente quer levar essa informação para o maior número de pessoas. E por isso a ideia é que, além desse workshop, a gente possa estar aqui com vocês, fazendo essas lives com uma frequência, se possível, semanal, que é a nossa ideia. E responder perguntas, tirar dúvidas de vocês, mas esse workshop é pra gente a cereja do bolo, né, Virgínia? A gente pensou muito e desenhou esse workshop com muito carinho, tá muito bonito. A gente foi vibrando com cada técnica que a gente desenvolveu, com cada atividade. E nós queremos levar esse trabalho para vocês conhecerem. Logo, logo nós vamos divulgar a data desse workshop e a gente está assim com o coração cheio de alegria de poder compartilhar isso com vocês. Se alguém tem alguma dúvida, se alguém ficou interessado e quer fazer alguma pergunta, se alguém se percebe repetindo alguma coisa difícil na família, como um adoecimento ou às vezes algum processo doloroso de relacionamento, se vocês quiserem compartilhar, nós estamos aqui para poder responder essas perguntas. E a Virgínia tinha colocado na live sobre a questão de como nós vamos divulgar, a Elaine está perguntando aqui no Facebook, nós vamos divulgar esse workshop logo logo para vocês, tá, Elaine? É 1 dia e meio de curso, bem intenso, bem bonito, né? Nossa, ficou tão lindo. A Virgínia colocou nos stories dela sobre a questão das formas que a gente se tortura. E aí eu gostaria de convidar que cada um de vocês reflitam sobre isso. Qual é a forma que vocês têm usado para se torturar? Que tanto que vocês estão pensando aí, eu devia ajudar mais minha mãe, eu devia fazer mais pelo meu pai. Nossa, eu não estou conseguindo ajudar aquela minha amiga que está precisando tanto. É só com pensamentos que vocês se torturam? É com ações em excesso que vocês se torturam? É às vezes desqualificando? Não, isso é bobagem, isso é coisa da minha cabeça. Né, Virgínia? Como era o tema, eu fiquei pensando da gente terminar falando disso. Luciana, Ana Duarte, Edilane, que entraram aqui, Fabiane, Jordânia, sejam bem-vindos, Cristine, muita gente chegou aqui. Então, quais são suas formas de tortura? Que tipo de pensamentos você tem que estão ligados com essa tortura, né? De às vezes ter que aguentar uma situação de abuso emocional, ou guardar um segredo de abuso físico. Kaique. Guardar um segredo de um abuso físico que você nunca pôde compartilhar com ninguém. Isso é extremamente comum, né? As pessoas sofrem abusos de diferentes ordens em casa e elas não pedem ajuda, elas não compartilham, elas não procuram, elas às vezes se impõem que elas têm que aguentar aquela situação ou esperam que o outro pare de abusar, né? Num comportamento de submissão e de perda de identidade muito frequente. Esses dias também teve um caso de uma pessoa que eu atendi, que me contou o quanto uma dor que ela vivenciou muito profunda numa separação foi libertadora para ela, que hoje quando ela vê o que ela passou, ela entende o quanto aquilo foi importante para ela voltar a olhar para ela mesma e resgatar a própria identidade. Porque ela vinha de um padrão onde ela teve que se adaptar a um excesso de autoridade dos pais em casa, numa preocupação constante em agradá-los, em cumprir a expectativa deles. Depois se casou com um homem que a manipulava e que as necessidades dele estavam sempre em primeiro lugar, em detrimento do que ela sentia. E quando houve uma grave situação no casamento e o casamento acabou, que ela se viu sem chão, ela foi obrigada a colocar todos os tijolinhos novamente, a se rever, a olhar para ela, para a dor dela. Então, a dor, ela pode ser libertadora, ela pode ser, ela é, na maioria das vezes,
extremamente curativa se a gente souber sentir essa dor para poder atravessar para o outro lado. O que é diferente de mergulhar na dor e ficar se atolando nela. É eu poder sentir a raiva, o medo, a tristeza, mas eu atravessar ele pedindo apoio e acessando alguns recursos, que é uma coisa que eu falei muito na live anterior, para dali adiante rever a minha postura, para eu rever quem sou eu e o que eu quero para minha vida. Então, se você está enfrentando alguma dificuldade, alguma dor, olha para isso como uma grande possibilidade de ganho. Eu falei também para os meus clientes semana passada, no Netflix, assisti o comentário Rio, né? Documentário. É um documentário que chama Rio. Lá fala... H-E-A-L, que significa cura. Isso. Lá fala muito sobre tudo que a gente comenta no consultório e tem um livro que chama Biologia da Crença. Tem também a Doença como um Caminho, mas a Biologia da Crença é sensacional, porque ele prova, né, através de pesquisas científicas, e lá está, ele comprova como o meio ambiente e como as nossas crenças interferem na nossa genética, interferem no nosso DNA. Então, se eu vim de um meio muito tumultuado, o meu corpo registrou todas essas características de tumulto e tende a passar esse tumulto para frente, de diversas formas, como a gente colocou. Se eu mudo o meio e se eu revejo as crenças, eu posso mudar a minha programação genética, eu posso mudar e me curar de doenças, eu posso transformar a minha vida. Então, às vezes, Bernie fala que tem 3 coisas que mudam uma pessoa. De fato, uma grande tragédia, um grande amor e a terapia. Então, uma grande tragédia e um grande amor são situações de choque que acontecem na nossa vida e que podem mudar a nossa programação. Então, reveja isso. O ambiente que você frequenta está muito tóxico. Os relacionamentos, as amizades que você tem reforçam sua característica de Amanda. O seu casamento, a forma como a sua vida está sendo conduzida, ajuda a depreciar as suas habilidades, os seus dons, as suas capacidades. Porque se sim, você precisa rever isso. Rever o ambiente que você vive, as pessoas com quem você se relaciona, as coisas que você se diz. E na semana que vem, enquanto a Virgínia está falando, eu já estou pensando na live da semana que vem. Nós vamos falar sobre a dependência emocional nas relações, tanto no relacionamento de casal quanto nas outras relações. A Anaísa nos presenteou ela compartilhou aqui algo dela. Obrigada, Anaísa. Ela disse que se tortura achando que precisa ser agradável a todo momento. Eu acho que muita gente vai se identificar com isso, né? Eu tenho que estar sempre sorrindo. Acabei de receber uma notícia que eu fui mandada embora. E aí, Patrícia, tudo bem? Tô ótima. E você? Porque a gente tem muita dificuldade de mostrar para o outro a nossa dor, às vezes mostrar para o outro o nosso silêncio, porque existem essas expectativas, né? Existem essas expectativas de como a gente tem que ser, como a gente tem que se comportar. E quanto mais você olha para você, quanto mais você cuida das suas dores, daquilo que te incomoda, quanto mais você acolhe a sua criança, mais autêntica você vai se tornando. Eu aprendi isso muito com as meninas. Vamos sair? Não, hoje eu não tô afim. E tudo bem, não é pessoal, não quer dizer que eu não tô afim de estar na companhia delas. Só que eu não quero ir, tá tudo bem. Então a gente fala muito sobre essa questão também do adulto, de ser o adulto que nós somos, de bancar essas nossas emoções, de bancar o que a gente pensa, de bancar o que a gente sente, sem passar por cima de ninguém, sem achar que somos melhores do que ninguém, porque nós não somos, nós somos comuns, pessoas comuns, e temos questões comuns, né, Virgínia? O grau de tensão que a gente precisa suportar para ser agradável é muito grande, né? Naquele outro documentário da Sombra,
tem uma cena em que tem várias bolas dentro de uma piscina e a pessoa sobe em cima da bola e fica tentando afundar a bola. E quanto mais força ela faz para afundar a bola, mais a bola salta. Vem assim, à tona, né? À tona. Esse é o esforço, às vezes, que a gente faz para negar, para que as pessoas não vejam as nossas dificuldades, para que as pessoas não vejam a nossa contrariedade. E essa força que você precisa fazer, esse esforço tem um preço muito grande, que é a sua saúde. Então, se a gente não aprende a contrariar, a gente não aprende a ser feliz. Então, eu preciso contrariar, é importante que eu contrarie. É importante que eu contrarie as expectativas das pessoas em relação a mim. É importante que eu contrarie as expectativas dos meus pais em relação a mim, do meu marido, dos meus filhos. Porque as pessoas não vão ficar bem com o que é bom pra mim. Sempre. Às vezes vão, às vezes não. E sustentar essa contrariedade é muito importante. E Amandas não aprenderam a fazer isso. É mais fácil abrir mão. Então, a mudança gera desconforto. Não vai ser legal e não vai ser bom ver a contrariedade nos olhos das pessoas com um posicionamento seu. É porque a gente fica incomodado, principalmente no meio familiar, porque a gente tem a sensação de que não vai pertencer mais. Então, se eu estou fazendo algo que não é esperado que eu faça, que não está dentro do meu papel, para minha criança interna, que é a minha parte emocional, isso pode ser muito assustador, porque eu fico com uma sensação de que eu não vou fazer parte daquela família. Reila, essa live, ela tá dizendo que a internet lá não tá ajudando. É de Goiás. Essa live... Goiás é tudo de bom. Tudo de bom, é porque ela falou que é de Goiás. Essa live vai ficar 24 horas aqui no Instagram da Virgínia e tá na nossa página no... Não tem tempo pra poder assistir. E uma coisa que eu quero deixar é: para de implicar com você. Para de implicar com você mesma, larga de ser chata. Entendeu? De dizer que você não devia estar pensando o que você está pensando ou sentindo o que você está sentindo. Mesmo se for ruim, tá tudo bem, aceita que a gente tem coisa boa, que a gente tem coisa ruim, que a gente vai contrariar o outro, né? Porque é muito custoso ter que só melhorar, só ser boa, só fazer cada vez melhor e ter amor e gratidão sempre. Não tem jeito. Né, Paty? Tem hora que a gente quer matar o ser, tá tudo bem. Ai, eu amo essa mulher. É isso mesmo. E assim, a possibilidade de ter essa rede de apoio, né? Pessoas com as quais você vai poder contar, que vão poder acolher a sua dor, que vão poder acolher essa chatice, é muito importante. Nós vamos divulgar, quem está chegando agora, nós vamos divulgar sobre o workshop que eu e a Virgínia montamos com muito amor, com muito carinho. Tá, assim, a gente não pode contar muito, porque realmente é muito lindo. Nós vamos colocar logo aqui informações sobre esse workshop. Ele vai acontecer aqui em Uberlândia, vai acontecer em Rio Verde. E eu tô vendo o pessoal de patrocínio tá em peso aí. Tem gente de Ribeirão nos acompanhando. Se vocês tiverem interesse em levar esse workshop também para a cidade de vocês, é só falar pra gente, chamar a gente no direct aqui, que a gente combina e organiza uma data. Tá então, bom? Vai ter curso online também, né, Paty? Vai ter curso online. Workshop, vai ter curso online. Vai. Tá? Esse curso online, muitas pessoas que já estão sabendo do projeto ficam achando que é terapia por vídeo. Não é isso. Nós vamos levar informações e essas informações têm efeitos terapêuticos. E a ideia é que as pessoas possam se cuidar. Mas lá no workshop a gente arranca o sangue. Entendeu? Enquanto no curso online é light, no workshop a gente, ó... Não pode falar nada aqui. Não pode. É surpresa. Um beijo pra vocês que nos acompanharam desde o começo. Semana que vem, provavelmente a live vai ser na sexta-feira, né? Porque você tem uma viagem. A gente vai divulgar também o horário aqui e o tema da dependência emocional nas relações. Tá? Um beijo. Mais um documentário. One Strange Rock. No Netflix, que é sensacional. Minha amiga falando inglês. Ela foi professora de inglês. Beijo, obrigada. Beijo.